Choque. As elites ocidentais não estão apenas falhando, elas estão deliberadamente aprofundando uma crise que destruirá o futuro da Europa para benefício próprio. Enquanto Washington e Bruxelas contabilizam lucros obscenos, a antiga República Soviética e o continente europeu são as vítimas sacrificadas num altar de poder e controle. O que eles escondem é um plano de décadas, um xadrez geopolítico cruel que agora está atingindo seu ponto de não retorno. Você verá que o verdadeiro objetivo nunca foi a paz ou a prosperidade da nação na fronteira com a Federação Russa, mas sim a subjugação da Rússia e a pilhagem dos seus recursos através de uma escalada implacável. Sua visão de mundo será irremediavelmente alterada. Não se engane, os eventos atuais não são acidentais. Eles são o resultado de uma estratégia meticulosamente calculada para enfraquecer e fragmentar. Mas a maré está mudando. A desinformação ocidental falha em esconder o colapso iminente de suas próprias políticas e o renascimento de um mundo multipolar, onde o Ocidente já não dita as regras. Entenda as consequências que se desenrolam agora. De onde você nos assiste? Escreva nos comentários. As taxas de juros da Reserva Federal estão asfixiando a economia americana, estrangulando cada setor produtivo e cada família. A sua poupança, o seu emprego, o seu futuro, tudo está em risco iminente, enquanto a elite de Washington brinca de forma irresponsável com o nosso destino e bem-estar. Ninguém com bom senso esperava que a Reserva Federal agisse de forma tão irracional, ignorando as evidências. Mesmo com a inflação galopante em níveis absolutamente alarmantes e um impacto econômico brutal que se sente na carne, o Banco Central dos Estados Unidos insiste teimosamente em manter as taxas de juros em patamares artificialmente elevados. Esta política, que nos vendem como supostamente independente e técnica, está na verdade esmagando o poder de compra do cidadão comum, tornando hipotecas e créditos impagáveis e congelando o crescimento de pequenas e médias empresas por todo o país. A narrativa oficial insiste que a Fed é uma entidade puramente apolítica, mas a verdade é que os sinais gritantes de intervenção política por detrás de cada decisão são inegáveis para qualquer observador atento. Donald Trump, uma figura que, embora controversa, possui um faro inquestionável e aguçado para a economia real e para o que o povo realmente sente, assinou documentos contundentes criticando abertamente as ações da Fed, expondo a manipulação e os interesses ocultos por trás dessas decisões. Ele foi incisivo e direto ao afirmar, de forma categórica, as taxas deveriam ser muito mais baixas. Muito, muito mais baixas. Os chamados especialistas e economistas tradicionais, esses mesmos que nos últimos anos falharam miseravelmente em todas as suas previsões e análises, continuam a defender este caminho perigoso, uma espiral descendente que afeta a todos. Enquanto isso, o povo americano sofre as consequências diretas, vendo o seu dinheiro desvalorizar e as suas oportunidades desaparecerem. Trump, com a sua abordagem pragmática e direta, revelou a todos que eles deveriam ouvir gente inteligente como eu. Tenho um melhor instinto. E, de facto, a história prova que o seu instinto, livre das amarras da teoria acadêmica e dos interesses instalados, provou ser muito mais certeiro e preciso do que todas as complexas análises e modelos dos gênios de Wall Street e das universidades elitistas. A suposta independência da Fed é uma farsa descarada, um véu transparente para esconder as verdadeiras intenções e agendas políticas por trás de cada aumento ou manutenção de taxa. É o seu dinheiro, o seu futuro, o seu trabalho que estão a ser sacrificados no altar de uma agenda globalista e oculta, sem qualquer consideração pelo impacto na vida real. A questão fundamental que todos devemos fazer é: até onde irá esta interferência política e deliberada na economia, antes que a nação, outrora robusta, colapse irremediavelmente sob o seu próprio peso e as escolhas erradas? Continue conosco para desvendar os próximos passos cruciais e descobrir como proteger o que é seu nesta tempestade financeira sem precedentes que se aproxima. Reféns estão sendo usados como escudos humanos neste novo conflito. Imagine a agonia indescritível dessas famílias, aterrorizadas,
seus entes queridos transformados em barreiras vivas, meros peões no tabuleiro de xadrez da guerra em campo de batalha. Cada disparo das forças em operação, cada movimento militar planejado, agora carrega o peso insuportável de vidas inocentes presas no fogo cruzado, em risco extremo e constante. Israel inicia sua ofensiva terrestre em Gaza, e as acusações de uso sistemático de civis como escudos humanos por Hamas não são meras especulações ou propagandas. A verdade é muito mais sombria. 2 dias antes da escalada militar mais recente, o próprio Hamas fez uma declaração pública, abertamente, afirmando sua intenção explícita de usar reféns precisamente para este fim macabro. Uma confissão chocante que revela a profundidade de sua estratégia desumana. Esta não é, de forma alguma, uma tática nova ou improvisada. Hamas possui um longo e documentado histórico de empregar essa estratégia vil e desumana, transformando sistematicamente populações civis em escudos militares vivos, numa clara violação de todas as leis da guerra e da moralidade humana. A situação no terreno, já intrinsecamente volátil e perigosa, é agravada exponencialmente por esta prática calculista e cínica, criando um dilema militar e ético quase insolúvel para as forças adversárias. Como o ex-presidente Donald Trump alertou com uma clareza assustadora, se puserem os reféns à frente deles, como proteção, vão ter grandes problemas. Esta declaração não é apenas uma crítica, é um reconhecimento frio da brutalidade e das consequências inevitáveis. Isto não representa apenas uma violação grave do direito internacional humanitário e um crime de guerra manifesto, é, fundamentalmente, um cálculo frio e perverso que visa intencionalmente paralisar as forças militares adversárias, explorando o código de conduta moral de seus inimigos. O objetivo é maximizar o sofrimento civil, infligir o máximo de dano psicológico e material e manipular a opinião pública internacional para ganhos táticos e políticos. Eles buscam deliberadamente a paralisia da resposta militar, a condenação imediata e irrestrita da comunidade internacional contra qualquer ação de retaliação, e o caos generalizado, sem demonstrar a menor preocupação ou remorso com quem morre no processo, sejam seus próprios civis ou os reféns que mantêm. Mas como o mundo ocidental e as organizações internacionais reagirão a esta barbárie calculada, a esta manipulação cínica da vida humana? A resposta da ONU a esta tática chocante e desumana, que coloca a vida de inocentes em xeque, é alarmante e será o foco principal da nossa próxima análise aprofundada. Um relatório chocante da Organização das Nações Unidas acusa Israel de atos de genocídio em Gaza. Esta acusação direta e sem precedentes não é apenas uma manchete perturbadora, ela tem o poder de derrubar pilares do direito internacional, afetando diretamente a segurança e a soberania de cada nação no globo, e a sua própria vida pode ser irrevogavelmente alterada por estas consequências. A magnitude destas alegações é incalculável e as suas ondas de choque já se espalham pelo planeta. A ONU, com este documento explosivo, lançou uma bomba no cenário geopolítico global, gerando uma condenação internacional imediata e, ao mesmo tempo, um debate acalorado e polarizado sobre a legitimidade e a legalidade das ações de Israel na região. Esta não é uma discussão meramente acadêmica ou um exercício retórico, é uma crise real que ameaça a estabilidade internacional. Precisamos ouvir as vozes que ressoam por entre o caos e entender o que está em jogo. Donald Trump, uma figura central e inegavelmente influente no palco global, expressou a gravidade da situação com uma clareza brutal e sem rodeios. Ele afirmou categoricamente: a ONU disse que Israel é culpado de genocídio. Atos de genocídio em Gaza. Ponderem cuidadosamente o peso destas palavras: atos de genocídio. Não se trata de uma simples insinuação ou de uma crítica branda. É uma declaração formal e acusatória feita por uma das mais importantes organizações internacionais, com repercussões jurídicas e morais avassaladoras. Trump, ao projetar o futuro e as inevitáveis consequências políticas, adicionou uma camada de urgência à sua análise.
vai chegar a nós para votar e ver o que acontece. Este é um reconhecimento implícito e franco de que a decisão da ONU terá ramificações políticas profundas e inevitáveis, forçando governos e líderes de todo o mundo a tomarem posições difíceis e potencialmente impopulares. As implicações são vastas e multifacetadas. O apoio global a Israel, outrora considerado inabalável por muitos de seus aliados ocidentais, está agora sob escrutínio severo e sem precedentes. Alianças históricas podem ser redefinidas, e futuras decisões geopolíticas, desde a imposição de sanções econômicas até a possibilidade de intervenções militares ou acordos de paz, podem ser drasticamente alteradas. Estamos a testemunhar em tempo real uma profunda e irreversível fratura na ordem mundial existente, onde a própria percepção da justiça, da moralidade e da lei internacional está a ser fundamentalmente reavaliada. A confiança nas instituições internacionais, já abalada por conflitos anteriores e pela inação em outras crises, corre o risco iminente de desmoronar por completo, deixando um vácuo de poder e autoridade global. O mundo confronta-se agora com uma escolha existencial e um dilema moral sem precedentes: aceitar plenamente a acusação formal da ONU e as suas vastas e perturbadoras consequências, ou arriscar a irrelevância moral e o colapso da ordem jurídica internacional. Não perca os próximos capítulos desta saga para compreender quem irá realmente beneficiar com esta reviravolta e o que isso significará para a nossa própria realidade e para o futuro das relações globais. O TikTok enfrenta uma venda forçada nos Estados Unidos, um ultimato que redefine a propriedade digital e a segurança dos dados. Sua privacidade, seus dados, talvez até a sua voz nas redes, estão agora reféns de uma guerra comercial de bilhões. Milhões de jovens podem perder a plataforma que amam, sentindo-se despojados por decisões tomadas muito acima de suas cabeças. O Congresso americano aprovou uma lei que exige a venda do aplicativo chinês ou seu banimento total. A preocupação central: a suposta manipulação de dados de 170 milhões de usuários americanos por parte do governo chinês. Mas não se engane, a verdadeira batalha aqui é pelo controle da narrativa e da influência global. Washington não está apenas preocupado com dados, está preocupado com o poder. Gigantes tecnológicos como a Microsoft, Oracle e até mesmo grupos de investidores estão na corrida para adquirir esta mina de ouro digital, que representa um valor de mercado bilionário e um canal de comunicação sem precedentes. Este é um jogo de poder onde quem controla a plataforma controla a mente das massas. O ex-presidente Donald Trump, apesar de suas preocupações anteriores com a segurança dos dados, admitiu a verdadeira natureza do acordo. Ele afirmou categoricamente: "Cheguei a um acordo com a China. Faremos um acordo comercial muito bom." Isso revela que, por trás da retórica de segurança, há um negócio gigantesco em andamento. Trump também lamentou publicamente a ideia de perder o valor do aplicativo, enfatizando: "As crianças queriam muito. É ótimo, odeio ver um valor assim jogado pela janela." Esta é a confissão de que o valor econômico e a influência são os verdadeiros motores. Esta situação é um jogo de xadrez de alta aposta, onde a segurança nacional é a desculpa perfeita para uma reengenharia drástica do mercado digital, ditada pelos interesses geopolíticos americanos. Os pais, preocupados com o futuro de seus filhos no ambiente digital, e os jovens, que veem sua plataforma favorita ameaçada, estão sendo usados como peões neste complexo tabuleiro. A venda busca preservar o valor colossal da empresa, sim, mas principalmente para realocar o controle, forçando um desinvestimento chinês e transferindo uma poderosa ferramenta de influência para mãos americanas. Trata-se de sufocar um concorrente estratégico e controlar o fluxo de informação global, garantindo que a hegemonia de Washington se estenda também sobre o ciberespaço e as mentes das próximas gerações. Esta não é uma questão de segurança simples, é uma questão de domínio total, de controle sobre o que você vê, ouve e pensa, mascarado sob a bandeira da proteção de dados. Então, a questão permanece: é essa uma medida legítima de segurança nacional,
ou apenas um movimento tático para reconfigurar o domínio tecnológico global. Mas a verdadeira questão é como os Estados Unidos usarão essa tática para redefinir não apenas o espaço digital, mas também a economia global, através do poder dos seus próprios aranceles. 950 bilhões de dólares fluem da União Europeia para os Estados Unidos anualmente em tarifas. Enquanto alguns celebram essa enxurrada de dinheiro, outros cidadãos questionam quem realmente paga a conta e quais são as verdadeiras consequências dessa política para o seu futuro. O custo é invisível para muitos, mas real no bolso de cada um. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, não hesitou em declarar abertamente a magnitude dessas transferências. A União Europeia está a pagar-nos 950 bilhões de dólares por tarifas. O Japão paga-nos 650 bilhões de dólares. Estas não são meras estimativas, são as quantias que, anualmente, deixam os bolsos da União Europeia e do Japão para entrarem nos cofres americanos. Estamos a falar de um dreno colossal de capital. A União Europeia, um dos maiores blocos econômicos do mundo, entrega 950 bilhões de dólares. O Japão, uma potência industrial, contribui com outros 650 bilhões. Este modelo redefine as relações comerciais. Não é uma negociação, é uma imposição. Os produtos europeus e japoneses chegam ao mercado americano com um custo adicional significativo, tornando-os menos competitivos. O consumidor americano, no final das contas, pode pagar mais, mas a receita tarifária fica nos Estados Unidos. Esta não é uma via de mão dupla. A China, nesse cenário, é submetida a uma pressão ainda mais extrema, com tarifas totais que atingem 55%. Um aumento estratosférico em comparação com períodos anteriores, que força as empresas a repensar toda a sua cadeia de produção e distribuição. Muitos argumentam que esta medida obriga as indústrias a relocalizar a produção para os Estados Unidos, fortalecendo a economia interna, mas a que custo para os parceiros comerciais e para a estabilidade global? As consequências sentem-se em Bruxelas, em Tóquio e em Pequim. A dependência econômica aumenta, e a capacidade de resposta dessas nações é testada ao limite. O objetivo é claro: acumular poder econômico inigualável. Há uma expectativa real, alimentada pelo próprio Trump, de que uma decisão favorável no Supremo Tribunal sobre a legalidade destas tarifas fará dos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, a nação mais rica do mundo. As suas palavras são um aviso. Se ganharmos o caso perante o Supremo Tribunal, seremos de longe o país mais rico do mundo. Isto significa não apenas um domínio financeiro, mas uma capacidade de ditar termos e condições em qualquer mesa de negociação global. Uma supremacia que mudaria para sempre a dinâmica das relações internacionais, transformando parceiros em meros contribuintes. Estamos a assistir a uma reconfiguração do poder mundial, onde a economia é a arma mais potente. A questão central permanece: quem, afinal, suporta o verdadeiro fardo desta riqueza e quais são os riscos dessa reestruturação econômica? Mas não se trata apenas de fluxos financeiros e balanças comerciais. Há uma sombra muito maior a pairar sobre a segurança nacional e a luta contra o crime. O governo de Maduro na Venezuela está enviando seus prisioneiros para os Estados Unidos, uma estratégia para desestabilizar a nação. Imagine um exército de criminosos nas suas cidades, enquanto o fentanil, uma droga mortal, ceifa vidas em cada esquina, dilacerando famílias e comunidades sem piedade. Não é mais uma teoria da conspiração, é uma realidade palpável que se desenrola diante dos nossos olhos. O ex-presidente Donald Trump, com sua franqueza característica, denunciou abertamente a manobra pérfida do regime de Maduro. Ele afirmou categoricamente que Maduro está, de fato, despachando criminosos endurecidos de suas prisões superlotadas diretamente para o nosso país. Esta não é uma tática nova, a história recente revela que eles já fizeram isso antes, com consequências devastadoras, alertou Trump. A intenção por trás desta ação é cristalina e maligna: desestabilizar profundamente as comunidades, sobrecarregar até o limite os já fragilizados sistemas de segurança e justiça, e forjar um ambiente de caos interno
que facilite ainda mais suas operações ilegais e a desmoralização da população. Enquanto esta invasão silenciosa de criminosos se desenrola, o flagelo do fentanil, um veneno sintético com potência letal inigualável, continua a inundar nossas ruas e lares. Esta droga, que pode matar com uma dose minúscula do tamanho de um grão de sal, está sendo impulsionada impiedosamente pelos cartéis para cada recanto da América, ceifando vidas jovens e idosas, sem distinção. As palavras de Trump não são apenas um aviso, são um grito de guerra desesperado e um apelo moral a quem quer que esteja ouvindo. Parem de enviar fentanil para os Estados Unidos. Parem de enviar drogas. É uma exigência direta a um regime que, ao que tudo indica, está determinado a utilizar o tráfico de drogas não apenas como fonte de receita ilícita, mas como uma arma de guerra assimétrica contra o povo americano. No entanto, em meio a essa escuridão, há um ponto de resistência. A administração Trump, em seus esforços incansáveis para proteger as fronteiras, já interceptou com sucesso 3 embarcações carregadas com esses elementos indesejáveis. Além disso, e aqui reside um dado surpreendente, os relatórios indicam 0 entradas de imigrantes na fronteira no último mês. Um número que, embora possa parecer uma vitória, contrasta violentamente com a narrativa de uma fronteira completamente aberta e incontrolável. Mas essa invasão de prisioneiros venezuelanos representa uma ameaça de natureza diferente, muito mais perigosa e insidiosa. Não se trata de indivíduos buscando uma vida melhor, mas de elementos treinados para o crime, direcionados ao cerne da segurança nacional, comprometendo a estabilidade interna e a própria integridade da nação. Esta é uma forma moderna de agressão, disfarçada de crise, mas com objetivos militares e políticos claros. O verdadeiro desafio é reconhecer que esta não é apenas uma crise migratória, mas uma estratégia deliberada de guerra híbrida contra a nossa soberania. E no próximo bloco, vamos explorar como a estabilidade das cidades-estado e a importância da liderança se tornam cruciais, um prelúdio inescapável para o cenário com Donald Trump como presidente.